programa que solicite a quantidade de salários que serão lidos, sendo que para terminar a entrada deverá ser fornecido o valor -1. Após todos os salários terem sido informados, leia o valor de um reajuste. Em seguida, exiba todos os salários já reajustados, imprimindo-os. Tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa que é dito para a gente é que vai ter uma leitura de dados. Né? Então a gente vai usar a nossa classe Scanner, new Scanner system.in, e ele pede para que a gente leia o que? O número de salários, ou seja, a quantidade de salários que vão ser lidos, né, a partir do teclado do usuário. Então vou fazer console.nextInt, e aí vou fazer a leitura de um inteiro que vai representar a quantidade de salários que eu vou ler. Ele diz o seguinte, que primeiro a gente vai ler o valor de cada salário e depois a gente vai aplicar um reajuste que a gente vai ler também em cima dos salários que já foram lidos. Então eu preciso armazenar uma lista de salários em alguma estrutura. Qual foi a estrutura que a gente aprendeu para armazenar uma lista de valores? Foi as variáveis do tipo vetor, né, do tipo array. A gente tem dois tipos de variáveis do tipo array. As variáveis do tipo array unidimensionais, que são os vetores convencionais, e as variáveis do tipo vetor bidimensionais, que são as matrizes. Como aqui a gente só tem uma dimensão, que é o próprio salário, tá? A quantidade de salários, a gente vai usar o quê? Um vetor, um array. Então, eu vou definir aqui um double salários, que vai ser a variável do tipo vetor, que vai armazenar todos os salários lá dentro. E eu vou dizer o seguinte, olha, a quantidade de salários que você vai colocar lá dentro vai ser a quantidade de salários que você informou na hora da entrada do programa. Tá? Então vai ser o que? A variável número salários. Tá? Então aqui, deixa eu botar só um salto. Digite a quantidade de salários que serão lidos. Certo? Uma vez que a gente leu a quantidade de salários, a gente sabe que a gente vai armazenar essa quantidade de salários em uma variável que vai conter todos os salários que vão ser lidos a partir do teclado do usuário. Tá? E a questão ela ainda diz o seguinte, ela diz que você vai ficar lendo cada um dos salários até o quê? Até que o usuário digite o valor -1. Tá? Então, o usuário vai digitar -1 quando ele o quê? Não quiser mais informar os salários. Tá? Beleza. Qual é a estrutura que a gente pode usar para facilitar a nossa vida? Eu vou usar um do while. Poderia ser outro? Poderia. Poderia ser um while, um for, tanto faz. Tá? Então... Eu não sei, eu perguntei. Vou declarar uma variável que eu vou chamar de double leitura, vai ser 00, e vou declarar uma variável inteira i, que vai ser igual a 0. Tá? Então, enquanto o que? A leitura for diferente de -1, 1.0, e o meu i seja menor do que quem? Salários, ponto, lembra? Porque mesmo que o usuário não digite
menos 1, ele não pode escrever mais salários do que o nosso vetor aguenta, tá? Porque se ele fizer isso, vai dar o quê? Erro no nosso programa, tá? E a cada vez que eu passar nessa leitura, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer leitura, receber console, ponto, next, double. E eu vou colocar essa leitura dentro de onde? Da minha variável salários, na sua posição I. Então, salário na posição I vai receber leitura. E mais. Então, na primeira vez, I vai ser igual a 0. Eu vou fazer a leitura, eu vou colocar a minha leitura, a leitura do salário aonde? Na variável salário, na posição 0. Na segunda vez, na posição 1. Na terceira vez, na posição 2. Na quarta vez, na posição 3. E assim sucessivamente. Tá? Até onde? Até o usuário digitar menos 1 ou até ele chegar ao final do vetor. Tá? Beleza. Fiz isso. Agora o que é que eu vou fazer? Vou fazer a leitura do reajuste. Então, double reajuste vai fazer a leitura lá no console. Então aqui eu vou fazer a leitura do reajuste que a questão me pede. E aí, para eu aplicar esse reajuste em cada um dos salários, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todo o vetor de salários, vou chamar int j igual a 0, j menor do que salários.length, j mais. E aí eu vou fazer o que? Salto, novo salário, 2 pontos, vai ser o que? Vai ser salários j mais o que? Salários j. Não, bota mais reajuste. Tá? Porque esse reajuste é em real mesmo, tá? Para ficar mais fácil. Então eu vou somar o valor que tem no salário mais o reajuste. Beleza? Pronto. Com isso aí a gente finaliza essa parte da questão. Então vamos rodar e ver se vai funcionar como a gente quer. Então, digita a quantidade de salários que serão lidos. 5. 5 salários. Então vou digitar o primeiro, 10, 8, 100, 500, 150. Ah, tá. Porque deixa eu botar aqui teve um número a mais porque digita o valor do reajuste. O valor do reajuste. Digite os salários. Certo? Acho que pronto. Agora acho que vai ficar melhor da gente entender. Então digitar 5 de novo, digite os salários 100, 20, 30, 150, 200. Digite o valor do reajuste. Todo mundo vai ter um reajuste de R$50. Tá? E aí no final, novo salário 5, 5, 5, 5, 5. Tá errado, né? Por quê? Porque eu apertei 5 aqui. Acho que foi na hora de Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Aqui, ó, não é 5. Aqui é salários J mais reajuste. Acho que foi na hora de eu
fazer aquelas mudanças lá. Então, de novo, 5, digito os salários: 100, 200, 300, 400, 500. Valor de reajuste: R$50. Então, o novo salário ixi, que onda é essa? É, que ele, não sei se é por causa disso. Eu acho que tem que colocar a vírgula, porque é double. Eu acho, né? Não sei. Agora funcionou. Era vírgula mesmo o problema. Como é double, né? A gente tem que colocar a casa decimal. Tá? Era isso. Então, 100,0, 200,0, 300,0, 400,0, 500,0. Aí, R$50 de saldo, né? De salário, ele vai aumentar cada um em 100. Tá? Agora vamos testar a ideia lá do menos 1. Né? Então vamos lá. Vou digitar 5 salários, eu vou digitar 100 e vou digitar menos 1. E ele já pede o valor do reajuste. Então eu vou digitar aqui que o reajuste vai ser de 50. Então, ó, ele foi e pegou o salário, o primeiro, beleza, funcionou, só que ó, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Eu disse que ia ler 5. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer aqui? Na hora que eu estiver imprimindo, eu tenho que fazer o quê? Uma verificação. Se o salário na posição J, ele é diferente de quê? De menos 1,0. Se for, aí eu imprimo. Se não for, eu deixo do jeito que está. Então agora eu vou digitar 5, vou digitar 100 e vou digitar menos 1. R$50 de reajuste. Peraí. De menos 1 e de 0. Né? Porque tem uns casos que não foram. Melhor ainda. Se for igual a menos 1, o que é que a gente vai fazer? A gente vai quebrar. Então, menos 1 significa que ele chegou no final e não precisa mais continuar nesse ponto. Então, vamos executar. 5, 100, menos 1. R$50 de reajuste. E a saída dele deu. Se eu botar o break, ele vai parar e não vai dar pra Aqui é igual a menos 1. Eu errei aqui. Vamos lá. 5, 100, menos 1. Valor de reajuste de 50. Pronto, agora o novo salário é 150. Ou seja, ele só executou uma vez. Por quê? A primeira vez eu botei um salário válido. Na segunda eu botei o quê? Menos 1. Então, quando eu botei menos 1, ele só pode calcular o salário para quem? Para o primeiro que eu coloquei, né? Porque se eu botei menos 1, significa que eu quis parar depois de menos 1. Poderia colocar outro número. Menos 10, menos 15. Qualquer valor possível. Tá? E aí a gente finaliza também essa questão.